Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E Será Pregado Este Evangelho do Reino. Título do volume 2, Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. Autor André Dong. Título da semana 1, Seguindo a Estrela da Vinda do Senhor. Terça-feira. Ler com oração Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 10. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é feita na igreja. Conforme vimos ontem, Lúcifer se rebelou contra Deus, tornando-se Satanás, isto é, tornou-se adversário e opositor de Deus. Em sua resistência a Deus, ele aproveitou para criar um governo paralelo ao de Deus, que é contrário a Deus. Podemos provar isso com o versículo a seguir, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse versículo nos mostra que existe o império das trevas, isto é, existe um governo que é das trevas. No entanto, Deus nos transportou desse império para o reino do Filho de seu amor. Com o caos da desconexão, Deus quer ter seu reino na terra para reaver seu governo e sua autoridade total. Essa é a razão da existência do reino dos céus. Para isso, Deus não usará apenas um homem, mas toda a humanidade. No começo da era dos patriarcas, Deus criou um homem, Adão e sua esposa, Eva, para que por meio deles todas as coisas fossem novamente conectadas com Ele mesmo. Mas infelizmente esse homem foi enganado pelo próprio Satanás. Esse primeiro homem falhou. Desse modo, Deus não podia usar novamente a raça criada na condição em que estava. Isso custou a Deus enviar seu Filho para ser um homem aqui na terra. O Senhor Jesus atendeu a esse pedido do Pai. Ambos, Pai e Filho na eternidade, desfrutavam de uma boa e harmoniosa relação. O Filho era a delícia do Pai. O Filho era a sabedoria. Contudo, por causa da necessidade de realizar o plano do Pai, o Filho teve de vir como homem. Isso não ocorreu como num passe de mágica, assim seria até mais fácil para ele. Não, ele teve de nascer de uma mulher, passar por todas as fases da vida humana. Não foi algo tão simples assim. Até a vinda de Jesus, Deus preparou muitas gerações. Por exemplo, para libertar o povo de Israel do Egito, Deus levou 80 anos para preparar o homem Moisés. O Pai, no entanto, preparou seu Filho bem antes, gerações e gerações. Seus tataravós, bisavós e avós, até chegar ao homem Jesus. Sua genealogia está registrada no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1, que diz: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Graças ao Senhor, tudo foi de acordo com seu arranjo divino, conforme sua soberania, para que Jesus nascesse, trouxesse o reino dos céus e fosse declarado rei do reino dos céus. Por que seu reino se chama o reino dos céus? Porque são os céus que governam. Não é mais algo da terra, mas dos céus. Podemos ver isso na oração do Senhor Jesus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículos do 9 ao 10. O primeiro item desta oração é: santificado seja o teu nome. Significa que o nome de Deus não era mais santificado. O segundo, venha o teu reino. O reino do Pai é para seu domínio, é seu reinar. O terceiro, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Senhor Jesus tinha de ser cumprida. Ele veio aqui com esse intuito,
trazer o reino de Deus à terra. Isso implica a vontade de Deus ser feita na terra como é feita nos céus e também seu nome ser santificado. Com a rebelião de Lúcifer, o que restou foi o mundo, que chamamos de cosmos, um sistema dominado por Satanás. Esse é o mundo tenebroso, o império das trevas. Deus, a fim de lidar com Satanás, o isolou nesta terra. Nisso vemos a sabedoria de Deus. Podemos fazer uma analogia desse assunto com a preparação da vacina contra a Covid-19. Inicialmente, os especialistas isolam o vírus e passam a estudá-lo, observam como é seu modus operandi, isto é, a maneira como ele se comporta, verificam seus efeitos no corpo humano. Depois da coleta de dados e do conhecimento do coronavírus, passam a fabricar uma vacina eficaz contra o vírus da Covid-19 e seus efeitos. Do mesmo modo, o Senhor fez com Satanás. Também o isolou na terra para então poder lidar com ele. Isso foi o que Deus fez. Neste mundo dominado por Satanás, o arcanjo caído, Deus não tem domínio nem sua vontade é feita. Então, o que ele tinha de fazer? Tinha de criar a igreja para que sua vontade fosse feita. Para tal, por meio da morte do Filho na cruz e da ressurreição, a vida divina foi liberada para todo aquele que nele crer e invocar seu nome. O resultado é que os que creem nele se tornam filhos de Deus. Esses filhos de Deus juntos formam a igreja, o corpo de Cristo. Ainda que a vontade de Deus não seja feita nas trevas, no mundo tenebroso, ela é feita na igreja. Louvado seja o Senhor. Essa é, portanto, a importância do reino dos céus. No mundo, ninguém se importa com Deus e com sua vontade. Mas na igreja, sim. A igreja é como uma ilha no meio do oceano. Nessa ilha separada, Deus tem seu domínio, onde sua vontade também é feita. Tudo o que é da igreja está conectado com Deus. Na Epístola aos Efésios, lemos no capítulo 1, versículos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A palavra convergir significa encabeçar. Em outras palavras, é encabeçar todas as coisas em Cristo. Cristo será a cabeça de todas as coisas, sendo que a primeira a ser encabeçada em Cristo é a igreja. A partir da igreja encabeçada em Cristo, tudo um dia será também encabeçado. Assim, Deus volta a ser tudo em todos. Todas as coisas voltam a se conectar com Deus. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: como Deus encabeçará todas as coisas? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver. O mal vem derrotar, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.